Evangelho, domingo da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando Jesus na sinagoga, disse: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Jerusalém. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quarta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 4º capítulo do Evangelho de São Lucas. E ouvimos uma parte da narrativa a respeito do início do ministério de Jesus na Galileia. Começa no versículo 14, Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito Santo. Voltou de onde? Voltou do deserto, onde enfrentou a tentação e venceu o maligno. Versículo 13, tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Lucas vai retomar esse tempo oportuno mais adiante no período da crucifixão. Então, ao vir para a região da Galileia, guiado pela força do Espírito Santo, a fama de Jesus cresce sempre mais. E nós, então, damos início ao episódio que hoje estamos ouvindo, digamos assim, a segunda parte do episódio. Jesus vai à cidade de Nazaré e, entrando na cidade de Nazaré, no dia de sábado, vai à sinagoga. Lhe entregam o livro do profeta Isaías e o Senhor, tomando o livro nas mãos, lê um trecho do capítulo 61 do profeta Isaías. Em seguida, enrolou o livro, entregou o servente e sentou-se. Aqui nós estamos para o início do texto do Evangelho de hoje. Então contextualizamos já. Agora, por que Lucas toma consigo exatamente esse contexto para a narrativa do episódio que nós acabamos de ouvir? Meus irmãos e minhas irmãs, se podemos afirmar assim, né? O Evangelho de hoje, ele nos fala da intolerância à verdade e da intolerância à escolha de Deus. Como assim, padre? Vocês repararam o que se passou na sinagoga de Nazaré? A rejeição anunciada pelo Senhor se consolidou diante dos olhos de todos. Mas não apenas. Aqueles do povo judeu daquele momento rejeitaram a voz do Senhor. Não podemos ignorar que o povo de Israel esperava a vinda do Messias, recebeu as profecias e as promessas do Senhor a respeito do Messias. Tinha em seu favor todos os livros da lei. E mesmo assim, matou seus profetas e recusou
receber a voz daqueles que, em nome de Deus, vinham exortar, e não apenas exortar, mas abençoar o povo que foi eleito pelo Senhor. Olha, meu irmão, para que a gente não termine caindo também na intolerância à verdade, na intolerância à voz de Deus, à vontade de Deus, é importante olharmos para a primeira leitura de hoje, que é de uma docilidade tremenda. Estamos ouvindo na primeira leitura desse domingo o profeta Jeremias, que faz o retrato de todo o povo de Israel e também o retrato da minha e da sua vida. O Senhor diz ao profeta: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Só diante dessa afirmação. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei. Só essa verdade seria suficiente para estarmos aos pés do Senhor dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os teus olhos estão sobre mim. Os teus olhos de amor me observam. O Senhor, desde toda a eternidade, me desejou e, pensando-me, compôs fibra sobre fibra e me chamastes à vida. Senhor, eu sou teu. Minha vida lhe pertence. Eu não estou sozinho no mundo e jamais estarei, porque aquele que com amor me gerou deseja-me em vida e me ama. O que fiz para merecer tamanho amor, Senhor? E nisso se contempla, meus irmãos, aquilo que São Paulo ensina aos Coríntios na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, na segunda leitura de hoje. Aspirai com ardor os dons espirituais mais elevados. E aqui ele vai falar, então, sobre a caridade. Foi por amor que o Senhor, desde toda a eternidade, me pensou e me escolheu. Foi por amor que esse Senhor sempre me defendeu e me constituiu. Foi por amor que Ele me revestiu de inúmeros dons e graças e me entregou uma vocação, um chamado em minha vida. Essas duas palavras de hoje falam, ao mesmo tempo, vamos colocar aqui um paralelo para a nossa vida, falam da vida do povo de Israel e falam a respeito daquilo que acontece no nosso tempo. São muitos os corações que não reconhecem a bondade e o amor de Deus por nós. São muitos os corações que, infelizmente, não acolhem a declaração de amor que o Senhor hoje fez ao profeta Jeremias. E por isso repudiam tudo aquilo que vem de Deus. A tragédia que aconteceu naquele dia na sinagoga de Nazaré não foi uma exclusividade, como o padre falava no início, daqueles que ali estavam, nem dos nossos antepassados, sobretudo aqueles do povo de Israel que rejeitaram os profetas, que foram ungidos e escolhidos por Deus, mas todo o povo também foi escolhido e abençoado pelo próprio Deus. E todo o povo sabia dessa escolha e dessa bênção, entretanto deixou-se levar pelo desejo de querer que Deus fosse e agisse conforme fosse conveniente para eles. Mas como assim, padre? Por que o Senhor faz essa relação?
em base àquilo que o Senhor diz no versículo 23. Certamente irei citar-me o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Ou o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, fazei-o também aqui em tua pátria. O Senhor é o Messias de toda a humanidade, não exclusivamente de um povo, de uma pátria. O amor do Senhor não se encerra no profeta Jeremias, nem se alarga apenas sobre o povo de Israel, mas se estende sobre todos os homens, sobre a minha vida, sobre a sua vida. As palavras que o Senhor disse ao profeta Jeremias não são exclusivas para ele, mas são um testemunho das palavras que o Senhor também declara por mim e por ti e por todos os homens, obra de suas mãos. Mas naquele momento, quando o Senhor faz a referência a essas palavras, então vocês me dirão: quantas vezes, meus irmãos, a caridade com a qual Deus ama a todos nos constrange, nos aborrece. Quantas vezes esse amor, essa gratuidade do coração de Deus inquieta tantos corações sobre a face da terra. O Senhor que quer salvar a todos e não quer perder nenhum, que é bom com os justos e com os injustos, que é misericordioso em favor dos pecadores e em favor daqueles que não cometeram pecado algum. Ele que ama e desejou a todos, que criou a cada um de nós, antes que nos perdêssemos, já nos amava. E depois que nos perdemos pelo pecado, nos amou ainda mais. Para quantos corações essa verdade é um constrangimento? Quantos são os corações que não suportam ver o amor de Deus de uma forma tão esplêndida, tão misericordiosa e tão gratuita, e se rebelam diante disso, não querendo aceitar que o Senhor seja assim e não tomando parte na profundidade desse amor. Aquilo que aconteceu em Cafarnaum deveria ser causa de alegria para todos os povos que estão à sua volta e não motivo de dúvida sobre o amor e a misericórdia de Deus. Assim como todas as provas e sinais do amor que o Senhor dá por nós, deveriam fazer crescer no nosso coração a nossa caridade pelo próximo, a largueza e a profundidade do nosso amor por cada um de nossos irmãos e irmãs. Um outro ponto que aparece no Evangelho de hoje é que, de um momento para o outro, após o Senhor dizer essas palavras e acrescentar ainda as imagens, não imagens, mas os fatos do Antigo Testamento, em que aqueles que eram estrangeiros à casa de Israel acolheram o anúncio do Senhor, enquanto aqueles da casa de Israel não o acolheram. O povo em Nazaré, reunido na sinagoga, se torna cheio de fúria e tentam matar o Senhor. Diante dessas palavras, versículo 28, todos na sinagoga se enfureceram. Levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até o alto de uma colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. E agora vem o segundo ponto do Evangelho de Lucas. Veja, Lucas marca o início do ministério de Jesus. Poderia começar de uma maneira diferente, com um maior êxito, uma maior exuberância. Entretanto, Lucas começa o ministério de Jesus mostrando a rejeição dos corações
que aparentemente o acolheram, mas que muitos corações, que na verdade aparentemente os acolheram o anúncio do Senhor, acolheram a palavra do Senhor, na verdade não acolheram de fato, o rejeitaram. Rejeitaram o Senhor movido pela força do Espírito Santo. Rejeitaram aquele que veio para iluminar Israel e conduzir Israel no caminho da verdade. Então isso pode acontecer desde o primeiro momento. Essas duas realidades vão estar presentes. O encanto com a palavra do Senhor e o não acolhimento. Bendito o coração que, encantado com a pregação do Messias, com a pregação do Senhor, com o anúncio do Evangelho, o acolhe. Mas não podemos ignorar que a realidade de rejeitar o Evangelho, da rejeição ao Evangelho, nos acompanhará. Muitos corações se encantarão, mas no momento seguinte rejeitarão abertamente o Evangelho. Muitos corações ficarão admirados com as palavras cheias de graça que saem da boca dos pregadores do Evangelho, como diz o versículo 22. Testemunharão inclusive a seu respeito, a respeito das graças que essa palavra traz. Entretanto, poderão também endurecer-se de tal modo a não acolhê-la. E o segundo ponto que São Lucas quer marcar no início da pregação da vida pública de Jesus, do seu ministério na Galileia, vem agora nessa última parte do versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Eles tentam expulsar o Senhor da cidade, precipitá-lo do alto da montanha. De muitos modos tentam se impor contra Cristo, mas é o Senhor que toma a iniciativa de separar-se. É duro isso. Diante de um coração que se fecha e rejeita o Evangelho, o Senhor segue o seu caminho. E ali Lucas já começa a mostrar aquele que é o efeito do juízo. Todo aquele que rejeitar o Evangelho não permanecerá com o Senhor. Todo aquele que odiar o Evangelho e a Cristo, o Senhor seguirá o seu caminho e permanecerão sozinhos. Não porque o Senhor os abandonou, mas porque quando foram visitados por Cristo, não quiseram recebê-lo. Porque quando foram visitados pelo Senhor, não quiseram acolhê-lo. Quantas vezes ao longo da nossa vida nosso Senhor já nos visitou? Quantos foram aqueles homens e mulheres, amigos e amigas que passaram na nossa vida com uma voz de profeta, nos chamando a crescer e a caminhar na fé, nos chamando a outra vez suplicar o perdão do Senhor e empreender um itinerário de vida à luz do Evangelho? Quantos foram aqueles homens e mulheres, aqueles membros do povo eleito de Deus que passaram para nos falar do perdão e da misericórdia, para nos levar outra vez aos sacramentos e a recebermos o banho da regeneração por meio da reconciliação e a sermos nutridos pela Santa Eucaristia? Quanto foram os homens e mulheres que representaram a caridade e a misericórdia de Deus que não desiste de nós? Isso tudo para quê, meus irmãos? Para que eu e você tenhamos a coragem de acolher o Evangelho na sua profundidade e extensão, para que a gente abrace de fato o itinerário na vida de santidade e se deixe conduzir por Cristo. O Senhor segue o seu caminho em meio a tanta hostilidade e oposição, segue o seu caminho
e nós seguimos com Ele. Por onde Ele for, nós iremos. Ali, em Nazaré, não quiseram ouvi-lo. Os seus discípulos o seguiram. Os seus discípulos sofreram o efeito daquilo que estava acontecendo, mas o seguiram. Quantos foram os homens e mulheres que, depois de ouvir as palavras graciosas do Senhor e cheios de admiração, quantos foram os homens e mulheres que, cheios de admiração, ouviram as palavras graciosas de Jesus e, ao ver o Senhor que seguiu para fora de Jerusalém, para fora de Nazaré, não o acompanharam? O texto não nos fala, mas nos fala na continuidade das outras obras realizadas pelo Senhor. A sequência é exatamente os acontecimentos em Cafarnaum, na qual fez referência, né? Lucas faz a inversão, ele escreve só depois dos acontecimentos, o que significa dizer que em Nazaré os episódios de Cafarnaum já tinham acontecido. Nós vamos ler os episódios de Cafarnaum na sequência do texto. Então, ali em Nazaré, tantos estavam acompanhando o Senhor, enquanto na sinagoga uma grande multidão se levanta contra ele, outros o acompanham. Como é significativa essa imagem, meus irmãos. Nós somos aqueles que seguimos junto com o Senhor. Ele escolhe seguir adiante e nós seguimos ao seu lado. Nós acompanhamos o itinerário de Jesus. Sofremos por ver os corações que muitas vezes se encantam, mas no momento seguinte o rejeitam. Mas nós procuramos permanecer com o Senhor e nele repousar, guardando suas palavras e ouvindo os seus ensinamentos. Que a palavra do Evangelho de hoje nos traga uma verdadeira força interior para sempre escolhermos Jesus e permanecermos com Ele todos os dias de nossa vida, como Ele escolhe diariamente permanecer conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.